especial para um tempo poderoso de oração. Nós vamos ver hoje aqui algo especial que Deus estava nos dando aqui, e ao mesmo tempo eu vou orar hoje, vou orar por curas, por milagres, por fortalecimento espiritual, emocional, e eu sei que Deus vai agir de uma maneira especial. Preste atenção que Deus, ele é um Deus específico, emocional, e nós vamos ver aqui hoje que Deus, ele não é um Deus assim que, sabe, ele vê apenas um número, ou ele vê as pessoas assim de uma forma geral. Ele também vê como um povo, como nação, né? Mas Deus, ele é um Deus específico. Você está ouvindo? Deus é um Deus específico. Então, Deus, ele cuida de você de uma forma individual. Seja bem-vinda, Jéssica. Olha que especial. Deus cuida de você de uma forma, Eliane, Virgínia, Rosária, Denise, glória a Deus. Então, Deus, ele cuida de cada um de nós de uma forma individual. E é isso que nós vamos olhar hoje, que Deus faz. E Deus está liberando manifestações, poder do Espírito Santo, tem uma poderosa unção do Espírito Santo já reservada para agir na sua vida. Mais cedo hoje nós não pudemos entrar, né? Mas agora é o momento em que Deus preparou aqui para nós. Então Deus, ele é específico, né? E eu quero falar aqui com você algo que Deus estava me dando lá em 1 Reis, no capítulo 17, né? Você vai ver no versículo 9, a Bíblia diz assim, né? Na verdade aqui estava tendo uma grande crise, né? Algo ali, uma seca nacional, que na verdade Deus cuidou pessoalmente, tanto de Elias, como de uma mulher que nós vamos ver aqui. Então, aqui em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz assim, ó, vá imediatamente, aqui é uma ordem de Deus para o profeta Elias, vá imediatamente para Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ordenei uma viúva que te sustente. Então, havia uma necessidade nacional, mas aqui a Bíblia mostra que Deus, ele tem um cuidado individual. Você está vendo? Então, agora Deus nos ajudou, né, Fabiana? A gente está aqui agora. De manhã nós não entramos hoje, né? Mas Deus é bom. Olha lá. Então, em uma situação onde havia uma necessidade nacional. Havia uma necessidade nacional, você está entendendo? Deus, naquele momento, não escolheu uma multidão. Deus não escolheu uma multidão para abençoar. Mas ele direcionou a provisão. Deus direcionou a provisão para Elias, para uma viúva e para o seu filho. Sabe o que Deus está falando com você? Deus cuida de você de uma maneira individual. Deus não cuida de você de uma maneira geral, né? Deus cuida de você de uma maneira geral. Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu CPF, Deus sabe o número da sua conta, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe de você com uma forma individual. Por quê? Porque Deus é Deus. A capacidade de Deus não pode se comparar com a capacidade do homem. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado onde repousam os seus pés. A Bíblia diz assim que quem conheceu os pensamentos do Senhor? Os pensamentos do Senhor estão muito acima do pensamento do homem. A capacidade de Deus de nos conhecer, a capacidade de Deus de fazer milagres é algo muito tremendo, é algo muito poderoso. Então, em meio a uma dificuldade onde tem uma situação, né? Uma situação de uma dificuldade nacional, Deus cuidou pessoalmente de Elias, de uma viúva e do seu filho. Você está vendo? Então, sabe, você precisa entender isso, que Deus, ele conhece você, né? Que Deus, ele conhece você individualmente. Já no versículo 16, e nós vamos orar, diz assim, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor anunciada
a Elias, anunciada por Elias. Então, agora, a viúva estava preparada já para morrer. Ela estava preparada para morrer, ela não estava vendo uma possibilidade, né? Mas Deus veio com uma intervenção e ela obedeceu. Porque às vezes a gente acha que não tem nada. Você fala, não tenho nada, a não ser, e você percebe que tem alguma coisa. Ela fala assim, ela fala que ela não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E aquilo foi o suficiente para ela obedecer uma instrução de Deus, sabe? Às vezes Deus vai te dar uma instrução no pouco que você tem. Às vezes Deus está te dando um dom espiritual e você precisa começar a usar o pouco que você tem. Quando eu vou instruir as pessoas nos dons espirituais, o que eu falo para elas? Eu falo assim, você está buscando a Deus, você está numa vida de oração, de jejum, você está recebendo aqui a unção de Deus nesse ambiente, né? Nós estamos buscando a Deus. Então, se você está recebendo da unção, você precisa testar essas palavras que você recebeu. Em outras palavras, você precisa ser obediente com o pouco que você tem. E muitas vezes eu falo assim, se Deus te der alguém na sua mente, saia marchando em direção a ela, que enquanto você vai caminhando em direção a ela, Deus pode te dar uma palavra. Porque às vezes Deus mostrou a pessoa, mas não mostrou a palavra. Então, para operar nos dons espirituais, você precisa começar com o pouco que você tem. O evangelho não é para ser só de palavra, é para ser em demonstração do Espírito e de poder. Nós estamos vivendo os dias do avivamento. Os dias das manifestações do poder de Deus. E isso vai começar onde? No nosso relacionamento pessoal com Deus e na obediência. Agora, aqui, Deus deu uma ordem para Elias, dizendo para ele ir para Sarepta, e ordenou uma viúva para que te sustente. E quando ele chegou no portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em um jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, presta atenção aqui, vamos orar. Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas faça primeiro para mim. Faça primeiro esse pão para mim, com o que você tem, faça com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O interessante, estou aí, gente? Ok. O interessante é que a viúva, ela obedeceu. A Bíblia diz que ela foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Então, o que eu quero enfatizar para você hoje? Quero enfatizar que Deus é um Deus individual. Muita gente estava tendo necessidade, mas a Bíblia enfatizou aqui para nós uma história do cuidado de Deus com Elias, com a viúva e com seu filho. Você está ouvindo isso? Agora, muitas vezes, nós achamos que o que nós temos é pouco. Só que se Deus está te pedindo para entregar o pouco que você tem, é porque Ele está querendo ver uma obediência, Ele está querendo ver algo, porque quando Deus libera uma palavra, Deus é fiel o suficiente para cumprir. A viúva fez como a palavra de Elias, e assim aconteceu conforme a palavra que Deus havia liberado. O que eu quero falar com você? Qual é a palavra de Deus na sua vida? Sabe, às vezes nós nos esquecemos da palavra que Deus nos falou. Eu quero te encorajar a pegar um caderno, quero te encorajar a pegar um papel, colar em algum lugar visível,
Para você não pode se esquecer da palavra que já foi liberada na sua vida. Sabe o que Deus acabou de falar aqui para mim? Tem alguém que está aqui que Deus já falou com você sobre muitas pessoas te olham de um jeito e Deus te olha de um jeito diferente. Deus já falou com você a respeito do jeito que Ele te vê. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Eu lembro que eu liberei uma palavra esses tempos e a palavra começou assim: tem gente que te vê de um jeito, mas Deus te vê de outro. Tem gente que olha para você já com preconceito, né? Ela já tem a própria visão dela sobre você, mas Deus te vê diferente, né? E aí Deus me deu uma palavra específica para uma pessoa. E talvez você esteja aqui na oração agora e Deus está falando com você. Qual é a palavra que você tem a respeito do que Deus pensa de você? O que Deus pensa de você? O que Deus prometeu para você? Deus é um Deus individual. Deus é um Deus que cuida individualmente. Deus não te vê como um número. Deus te vê como alguém individual. Então, quando Deus te dá uma palavra, é porque Ele sabe, você vai precisar dessa palavra. Quando Deus libera uma palavra na sua vida, é porque Ele sabe que em algum momento o inimigo vai querer atacar a sua mente. Em algum momento você vai ter alguma espécie de ataque que você vai precisar dessa palavra. Você está ouvindo isso? Então, presta atenção. Presta atenção. Deus cuida de você individualmente. Deus está te fortalecendo no espírito. Deus está agindo nas emoções. Deus está agindo no corpo físico. E Deus está falando com você aqui agora. Que Ele é um Deus que te vê em meio a uma multidão. Deus é um Deus que te vê de uma forma individual. Deus é um Deus pessoal. Sabe? Deus é um Deus que Ele conhece você. A viúva estava preparada para morrer, mas Deus veio com uma intervenção. Eu declaro intervenções divinas acontecendo na sua vida. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Sabe o que Deus está falando com você hoje? Ele está fazendo toda acusação cair. E Ele está fazendo você andar com uma confiança, com uma confiança nele, uma confiança inabalável no que Ele pode fazer. Então, Deus uniu Elias a uma viúva para um propósito, tanto de abençoar um como o outro. Então, a provisão do profeta, também trouxe a salvação para a família da mulher. Você está ouvindo isso? Então, o cuidado de Deus, Ele também não é apenas para o individual, mas Ele também usa relacionamentos, Ele usa pessoas para abençoar umas às outras. Ao mesmo tempo que Deus é individual, que o cuidado de Deus é individual, Ele também é algo tão poderoso quando Deus começa a agir, que Ele desperta uma generosidade no seu coração, sabe? Que ao mesmo tempo que Deus é individual e cuida de você, Ele também usa você para abençoar os outros. Através da viúva obedecer a Deus em favor de Elias, Elias também foi abençoado, além daquela mulher que também foi abençoada. Ela fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que comida durou por muitos dias para Elias, para a mulher e para a sua família. Você está ouvindo isso? Se Deus tem te dado um direcionamento de obedecer em algo, obedeça sobre isso. Se Deus tem te dado uma palavra, e às vezes Deus te dá palavras que você não quer obedecer. Às vezes Deus te dá coisas que você não quer fazer. Mas quando você obedece, sabendo que é de Deus, você obedece. Tendo confirmações de Deus, sabendo que é de Deus, você obedece. Isso te leva para um novo nível espiritual. Você está ouvindo isso? Não estou falando de um ser maior que o outro. Estou falando de um novo nível espiritual. Então, a sua renúncia vai te levar para novos níveis espirituais, novos níveis de autoridade. Você está ouvindo isso? E Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer que Ele é um Deus individual, Ele é um Deus específico, Ele cuida de cada um de nós de uma maneira específica, de uma maneira amorosa. Ele viu a necessidade de Elias, Ele viu a necessidade da viúva, do filho da viúva, e operou um milagre que sustentou
todos eles. Né? Então houve o quê? Uma multiplicação sobrenatural. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará. Você está ouvindo isso? Então, ele age assim também na nossa vida. Ele multiplica o pouco que você tem, sabe? Ele provê no impossível. Ele cuida de cada um de nós. E eu quero liberar essa palavra na sua vida. A sua obediência vai te levar para novos níveis espirituais. E eu vou declarar, Deus está multiplicando as suas forças, Deus está agindo no seu emocional, Deus está agindo no físico, Deus está agindo dentro da sua casa. Todo mal agora, eu dou uma ordem, bata em retirada, eu declaro proteção de Deus, eu declaro provisão divina, eu declaro que Deus está te dando estrutura para receber algo poderoso, está vindo uma surpresa, está vindo o cumprimento de uma promessa. Deus vai te surpreender, Deus vai surpreender a sua casa sim. Deus é um Deus específico, Ele sabe o que tem na sua vida, Ele sabe como você se sente, Ele sabe o propósito espiritual que está sobre você, que está sobre a sua casa, e você não vai perder a fé agora. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai multiplicar a unção, Ele vai multiplicar a sabedoria, Ele vai multiplicar o poder, Ele vai trazer a provisão, Ele vai trazer providência também na sua área material, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Presta atenção. Deus é um Deus individual. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está tocando agora nos lábios. Ele está tocando nos lábios de alguém. Isso me fez lembrar do profeta Jeremias. Ele falou, Senhor, mas eu não sei falar. Então, a Bíblia diz assim, então o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Deus está dando palavras sábias, mas também é um nível acima. Tem uma provisão na sua boca. Se você disser que a provisão vai chegar hoje, que você recebe provisão na sua história hoje, você vai começar a viver milagres. Reclamar não te ajuda em nada. Mas há uma palavra profética a ser liberada através da sua boca. Deus está ungindo a sua boca. E Deus está te dando autoridade para trazer a providência para a sua casa, para trazer a paz dentro da sua casa, para todo mal permanecer longe da sua casa. Você está ouvindo isso? Tem uma autoridade. Levanta a sua mão onde você está. Levanta a sua mão onde você está. Tem uma unção, tem uma autoridade de Deus vindo sobre a sua vida agora. E você vai começar a profetizar dentro da sua casa. Você precisa se lembrar de palavras que Deus te deu também e começar a escrever isso. Cola na geladeira, cola em algum lugar que só você vê na sua casa. Lembre-se das promessas que Deus te fez, porque Deus é um Deus individual. Tinha muita gente ali naquela época, tinha muita gente sofrendo, mas a Bíblia relatou aqui um momento em específico em que Deus cuidou de Elias, de uma mulher e do seu filho. Você está ouvindo isso? Sabe o que Deus está falando aqui comigo? A partir de hoje, você não vai usar mais suas palavras para falar negativo, para falar derrota. Deus não usa as ferramentas do diabo. Então, Deus não usa a murmuração, Deus não usa a maledicência, não. Deus, Ele está colocando agora em você uma unção de autoridade. E já está tudo cancelado, já está todo mal, está cancelado em nome de Jesus. E Deus está falando, você vai colocar a mão na sua despensa e vai declarar. Você vai colocar a mão no seu cartão de crédito e vai declarar. E você vai ver aí Deus agir de uma forma poderosa também, nessa providência que Deus está trazendo para você. Sabe, eu vejo pessoas aqui precisando de providências também financeiras, Olha, essa palavra é uma confirmação para mim, Então, eu vejo pessoas aqui também precisando de providências financeiras, sabe? E eu quero que você faça um ato profético. Você pode fazer uma oração em pensamento e Deus responder, você pode orar e ok. Mas eu queria que você fizesse um ato profético. Coloca a mão no seu cartão lá e ora nele, e depois também peça sabedoria para Deus para administrar bem, aquilo que Deus já pôs na sua mão.
Mas eu vi o Senhor dizendo aqui que Ele está vindo com providência financeira. Porque, de fato, você lidar com escassez financeira, você precisa de muita graça de Deus. Você precisa de muita sabedoria de Deus. Muita sabedoria de Deus. E, na verdade, parece que não são todos que conseguem, porque a coisa é séria, Porque são desafios mesmo. Agora, se você confiar em Deus, Ele vai cuidar de você em todas as áreas, Deus tem grande prazer na prosperidade do seu servo. Esse não é o nosso objetivo final, mas enquanto nós andamos com Deus, Ele cuida de nós em cada área da nossa vida. Você crê assim? O que acontece às vezes é que as pessoas, algumas não creem nisso, e as outras até creem, mas usam só mecanismos do mundo e não procuram obedecer a Deus sobre isso. Por quê? Porque Deus é um Deus específico. A palavra que Deus deu para mim em alguma área não serve para você. E a palavra que Deus deu para você em determinada área, não serve para mim. Porque tem coisas que Deus é muito específico. A área de relacionamentos. A palavra que Deus deu para você não serve para o outro. E a palavra que Deus deu para o outro não serve para você. Deus é um Deus específico. Você está ouvindo isso? Eu vi o Senhor dizendo que Ele está curando pessoas aqui da coluna. Você que está com dor na região da coluna, sabe esses ossinhos do meio das costas? Você que está tendo pontada nesses ossos, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Tem uma unção de cura liberada aqui agora. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Tem alguém aqui que por causa de um desafio emocional, isso também estava afetando o seu corpo físico. Mas Jesus está te curando agora, em nome de Jesus. Recebe cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá, já vi que tem uma pessoa que escreveu, que é você que está com essa dor nessa região das costas, da coluna, Mas Deus está tocando agora nessa região. Olha como a unção de Deus toca você, Um pouquinho para cima da cintura também, eu vi o Senhor tocando nessa região. Eu declaro cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi aqui uma mensagem da Jéssica, Eu vi a mensagem, Almeida, E períodos de solidão são, muitas vezes, nem sempre, algumas vezes pode ser preparação de Deus. Então, você deve preparar esse tempo para oração, para estar mais íntimo de Deus, Ler a Bíblia, ler livros também pontuais que Deus pode te direcionar. Então você tem que falar: Deus, fala comigo, o que o Senhor está querendo, o que o Senhor está fazendo na minha vida nesse momento? Tem alguma coisa que eu preciso saber? Então Deus vai desenvolver uma intimidade, algo pessoal com você. Qual que é a live hoje? Deus é um Deus específico. Você está ouvindo isso? Deus é um Deus específico. Eu creio que essa palavra serve para alguém aqui também. Deus é um Deus específico. Deus é um Deus individual. Deus é um Deus que quer ter um relacionamento conosco. Você está ouvindo isso? Deus, o que o Senhor está querendo comigo nessa fase da minha vida? O que o Senhor está querendo? Em nome de Jesus. Gente, que especial. Você que está chegando depois, pega do começo, tá bom? Você que está chegando depois, pega a palavra e oração aí do começo. Vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor libere agora o seu poder. Que o Senhor continue protegendo a cada um, como nós dependemos de Ti. A Tua palavra fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E nós também reconhecemos as nossas necessidades da oração. Eu peço que o Senhor venha despertar a cada um de nós para estarmos sensíveis à sua voz, ao seu querer. E que o Senhor também nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê essa autoridade, essa unção para declarar sobre a nossa vida, declarar sobre a nossa casa e viver milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está trazendo uma autoridade sobre a sua vida, E Deus também está querendo obediência. Muitas vezes, se Deus te pede para obedecer em algo, naquele algo que você não quer, é aquilo que vai trazer o romper na sua vida. Deus está testando alguém e alguém não sabe. Deus coloca no seu coração de fazer uma coisa que você não quer, mas você sabe que é Deus. Então,
Aí quando você faz, aquilo traz o romper. Aquilo traz uma mudança de nível espiritual. Novas dimensões no espírito. Olha que Deus está falando aqui para mim, para alguém. Se Deus está te chamando para fazer uma coisa que aquilo está te confrontando. Então, faça aquilo, porque Deus vai liberar uma nova dimensão espiritual. Deus vai liberar uma nova dimensão espiritual para você. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Rosiane, eu vi que você falou que chegou depois. Pega do começo, ficou gravado, tá bom? Tá bom? Olha lá, minha mãe está com a dor exageradamente na região da coluna que você mencionou. Eu declaro então cura em nome de Jesus. Cris, eu declaro cura sobre a vida da sua mãe em nome de Jesus. Você vai voltar aqui e deixar o testemunho para a glória de Deus. Tá vendo? Olha aí que especial. Rosiane Santos, glória a Deus. Que especial. Gente, estamos sempre aqui. 5:30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Então, se você puder... assistiu na madrugada também. Glória a Deus. Se você puder, compartilhe com alguém. Tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Eu vou falar uma última coisa aqui. Você tem fé para receber? Levanta a sua mão aí onde você está. Se você precisa de algo para você, você vai levantar a mão onde você está e vai vir uma unção aí na sua vida. Isso vai agir na sua vida. Curas, milagres, sabe? Agora, eu gosto de ensinar como a pessoa fazer, mas muitas vezes também eu libero essa unção, né? Quando Deus direciona para isso. Porque é Deus que faz, né? Vamos lá. Você vai levantar sua mão. Se você precisa de algo para você, essa unção vai se manifestar agora na sua vida, esse poder de Deus. Agora, se você precisar de algo para alguém, você vai estender sua mão, em forma assim de receber. E aí você vai colocar essa mão sobre alguém, né? Ou algo que representa essa pessoa. Você vai usar a sua fé. A Bíblia diz que unindo a fé ao poder, Estevão fazia grandes milagres no meio do povo. Então, levanta a sua mão onde você está. Se você está nessa fé, crendo que Deus faz milagres, então a unção está aqui. Tem pessoas que entram aqui e são curadas. Tem pessoas que entram aqui, milagres de todo tipo acontecem. Milagres de todo tipo. Então, estende a mão onde você está. Tem uma unção descendo agora, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está livrando, dando livramento aqui de AVC. Então você não precisa nem se preocupar mais, isso não vai acontecer com você. Deus está dando livramento de AVC, né? Deus está dando livramento de AVC. Tinha coisas ruins aí que estavam programadas para acontecer na sua vida nesse período aí do ano, não vão acontecer mais. Deus está vindo com a proteção. Deus está destruindo agora todo o mal, toda a trama está destruída em nome de Jesus. Então tem livramentos aqui acontecendo. Tem livramentos acontecendo aqui agora. E tem uma unção aí do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Olha como a unção vem sobre você. Olha como Ele te toca agora. É o poder do Espírito Santo. Olha Ele te tocando aí, uma poderosa unção do Espírito Santo te enche agora. Deus te enche com uma poderosa unção agora. E tem uma unção na sua mão. Tem uma unção na sua mão agora. Se você está intercedendo por alguém, levanta a sua mão e ora por essa pessoa, mesmo que você está longe. Ou se você puder colocar a mão sobre ela, no ombro, né? Então, coloque a mão se você pode, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Olha lá. Olha aí, olha lá. 2 vitórias poderosas. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. Que especial. Até o nosso próximo encontro. Você que chegou depois, pega a palavra e a oração do começo, tá bom? Eis-me aqui com essa unção. Depois deixa os testemunhos aqui. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele vai aumentar a fé de muitos de nós, em nome de Jesus. Até lá, até nosso próximo encontro. Tem algo poderoso de Deus acontecendo na sua vida. É um tempo de testemunhos, em nome de Jesus. Até lá.